Olá pessoal, estamos de volta aqui, com mais uma aula sobre cargas elétricas e dessa vez nós estamos aqui, nós vamos fazer alguns exercícios, de fixação, para fixar aí o que nós já estudamos, nós já vimos também na prática sobre o processo de cargas, elétricas e eletrização. Então, nós já vimos aí, estudamos nas aulas anteriores e agora nós vamos, colocar em prática, o que nós aprendemos, fixar aí as teorias que nós vimos. Então, nós temos aqui uma questão. Nessa questão, nós temos aqui, inicialmente, nós temos 3 afirmativas, como nós podemos ver aqui. Nessas 3 afirmativas, nós iremos, dizer qual é a que é correta, qual é a que não está correta. Então, na primeira aí, nós temos onde diz que um corpo que tem carga positiva, possui mais prótons do que elétrons. Ou seja, um corpo que tem cargas positivas, quem tem carga positiva, ou seja, que está carregado positivamente, ele possui mais prótons do que elétrons. A segunda diz: dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. E a afirmação 3 nós temos: o núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Bom, então nós vamos ver aqui, nós temos a alternativa A, A1 e A2 apenas, que estão corretas. A letra B, A2 e A3 estão corretas. A1, A2 e A3 ou nenhuma. Então, vamos analisar cada uma dessas questões. Bom, a primeira diz que o corpo tem carga elétrica, Aliás, o corpo tem carga positiva, possui mais prótons do que elétrons. Então, o que nós aprendemos sobre cargas? Nós temos os prótons, Temos os prótons e temos os elétrons, Os elétrons. E cada um dessas cargas possui, uma carga aí. Cada um. Então, nós temos que os prótons, ele possuem cargas positivas, enquanto os elétrons possuem cargas negativas. Então, pelos processos de eletrização aí, como nós já vimos, quando o corpo ele está carregado, positivamente, Então, nós temos aqui um corpo carregado positivamente, ele está com excesso de cargas positivas. Então, aqui eu posso dizer que esse corpo, ele possui o quê? Mais prótons do que elétrons. Então, ele está com excesso de cargas positivas, excesso de prótons. Então, essa primeira, primeiro nós podemos dizer que ela está correta. Bom, dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Essa afirmativa também vai estar correta. Por quê? Porque quando eu tenho um corpo, que ele está aqui. Quando eu tenho um corpo aqui, e aqui eu tenho o mesmo tanto de cargas, tanto prótons como elétrons, eu digo que esse corpo, ele é neutro. Então, essa afirmação está correta. E, nós temos aqui essa terceira, onde diz: o núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Como nós vimos na aula, bem no início, na aula anterior,
Nós mostramos lá, né, o átomo, né, um átomozinho, onde ele possui, né, aqui o núcleo, e ao redor dele, né, possui aqui, tá mal desenhado, mas é assim mesmo. Orbitando ele, né, nós vimos que ele tem aqui os elétrons, e dentro do núcleo nós temos que o núcleo é formado por nêutrons e prótons. Então, essa afirmativa aí está, né, errada. Nós podemos dizer que ela está errada. Então, a alternativa correta para se marcar, né, apenas a 1 e a 2 que estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra A, né? Bom, vamos aqui para a próxima questão. Uma carga negativa, né, Q, é aproximada de uma esfera condutora isolada, né, eletricamente neutra. A esfera é então aterrada com um fio condutor. Assinale aí a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. Se a carga Q for afastada para bem longe, quando a esfera está aterrada, e a seguir, se a carga Q for afastada para bem longe, enquanto a esfera está aterrada, e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga Q for afastada, a esfera ficará. Bom, de acordo com o que nós vimos, né, lá na nossa aula sobre eletrização por indução, como é que ocorre o processo de indução? Vamos analisar aqui primeiramente, né, essa primeira situação, onde ele diz: se a carga Q, né, a carga Q, que é o corpo que está inicialmente eletrizado, né, com carga, for afastada para bem longe enquanto o fio ainda está aterrado, né, e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará o quê? Bom, então, aqui nós temos, né, a esfera aterrada e um corpo aqui que está, onde ele diz, né, ele diz que o corpo aqui, a carga negativa, né, carga negativa, que, onde nós temos aqui, que é essa carga Qzinha aqui. Ela se aproxima desse corpo neutro, né, estando aterrado, aí que está aterrado, onde ele diz. A esfera, né, então aterrada é um fio condutor. Então nós temos aqui, o que vai acontecer? Vai, né, subir aqui ser conduzido através desse fio condutor cargas positivas, né? E essa esfera ficará eletrizada positivamente. Aí o que ele diz? Se eu tirar, né, afastar o corpo, se eu afastar aqui o corpo, né, deixa eu fazer aqui. Se eu afastar esse corpo, né, o que vai acontecer com essa esfera? Então, ainda estando aterrada, essas cargas, né, vão voltar, né, para cá, lá para o chão. E essa esfera vai ficar aqui inicialmente, ou como ela estava antes, né? Aliás, ela vai ficar neutra, né? Então, vai ficar aqui como nós vimos anteriormente, neutra. Agora, o que ele diz? Por outro lado, né, essa é a situação 1. A situação 2 é, por outro lado, se aproximar, se primeiramente o aterramento, né, for desfeito e depois a carga for afastada,
a esfera ficará. Então, aqui nós temos que, primeiramente, né, ela, quando eu afasto, com a esfera ainda aterrada, ela vai ficar o quê? Neutra, né? Neutra. Agora, se eu pego, né, e tiro aqui, né, voltando aqui meu corpo, na minha carguinha aqui, está aqui aproximado. Se eu cortar esse fio antes de afastar essa carga aqui, ó, vou tirar esse fio, o que vai acontecer? Então, depois eu vou afastar, né, essa carga. O que vai acontecer? De acordo com o que nós vimos, a esfera vai ficar carregada positivamente, né? Então, a nossa alternativa aí, ela vai ficar carregada positivamente. Positivamente. Então, não cabe tudo aqui. Então, qual é a alternativa correta, né, para preencher essa lacuna aí? Recapitulando. Se a carga aqui for afastada para bem longe, enquanto a esfera está aterrada, e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará neutra, né? Como nós vimos aí. Por outro lado, se primeiramente, né, o aterramento for desfeito e depois a carga for afastada, a esfera ficará carregada positivamente. Então, nós temos aí que a alternativa correta é aqui, né, a letra A. Bom, então, gente, nós temos aqui uma última situação, onde nós temos duas canetas de plásticos, foram atritadas, né, em um pano de lã. Após esse processo de aproximação, essas duas canetas irão se atrair ou se repelir, né? Por que isso acontece? Ou seja, eu tenho aqui, né, duas canetas, né, essas duas canetas aqui, e tenho aqui um pano de lã, né? Inicialmente, esses dois corpos vão estar neutros. O que acontece após o processo de eletrização, né? Aliás, de atrito, quando eu atritar essas duas canetas nesse pano de lã, o que vai acontecer, né? Essas canetas, né, e esse pano aí, eles vão trocar cargas, ou seja, um vai ficar com cargas diferentes da outra, cargas opostas a outras. Supondo que aqui, né, eu tenho cargas positivas, né, a caneta com cargas positivas, e a lã, né, cargas negativas, excesso de cargas negativas. Se eu novamente colocar, né, essas duas canetas, se eu aproximar elas, né, o que vai acontecer? De acordo com o que nós vimos, né, sobre cargas elétricas, nós temos que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais de mesmos sinais, eles tendem a se repelir. Ou seja, se eu atritei essas canetas nesse pano de lã e elas adquiriram mesmas cargas, né, diferentes da carga, porém diferentes dessa lã, da cargas desse pano de lã. Então, se eu for aproximar essas duas canetas, né, carregadas aí positivamente, ambas positivamente, elas vão se repelir, justamente por isso, né, pelo princípio de repulsão. Então, gente, nós ficamos por aqui, né? Agradeço a compreensão de todos e espero que todos tenham entendido, né? Tenha ficado muito bem claro esse processo de eletrização, conceito de cargas elétricas. E nós ficamos por aqui até, né, aí as próximas aulas.